esse negócio de pós-tribulação, pré-tribulação, vinda oculta, segunda vinda, o milênio, que hora que vai ser. Tem gente que fica muito confuso. Sim. Uma vez eu tentei, num culto, tentar explicar, pregar e trazer Apocalipse lá. Quando acabou o culto, muita gente falou assim: ah, não entendi, foi nada. Acontece. Verdade? É. Eu não entendi, mas vai ser quando e como que vai ser? Quer saber a hora? Tem gente que tenta fazer cálculo. Dá para saber a hora? Vou começar com essa primeira pergunta aí. Dá para É. chegar numa conta e falar assim, ó, vai ser? Tem muita numerologia, né, na escatologia. Então, quando a gente fala de teologia é como se fosse a mãe ali das matérias. E dentro de teologia, nós temos uma matéria que se chama escatologia. Escato, que significa últimas coisas, e logia, que significa estudo ou doutrina. Então, escatologia é a doutrina das últimas coisas, do fim dos tempos. Então, nós temos nas escrituras a ideia de que o mundo caminha para um final, que o mundo caminha para um juízo final, o mundo caminha para um fechar de contas. Parece que hoje a conta não fecha, né? Então hoje o justo ele sofre e o ímpio ele prospera. Mas Salmo 37 fala, olha, não tenha invejas do malfeitor, porque no final das contas a conta vai fechar. O reto juiz vai julgar corretamente toda a terra. Então, o mundo caminha para um final. E aí nós temos um plano escatológico. O que muda não é a escatologia essencial. Então, assim, entre você e eu e qualquer cristão verdadeiro, nós temos uma escatologia essencial. O que é essencial? Jesus voltará. Então, você acredita nisso, eu acredito nisso, qualquer cristão acredita nisso. Nós cremos em destinos eternos, que o Senhor vai julgar vivos e mortos, e que nós estaremos em destinos eternos. Então, existem coisas que são essenciais, primordiais da escatologia. E as coisas secundárias são as coisas que há divergência. Então, haverá arrebatamento secreto, o arrebatamento vai ser antes ou depois da tribulação, quanto tempo é a tribulação, o milênio é literal ou é simbólico, o novo céu e nova terra é uma coisa só junto com o milênio. Então existe um plano escatológico. E aí dá para destrinchar aqui em 5 podcasts, tanta coisa que tem aqui, tanta coisa que tem sobre escatologia, né? Então nós estamos hoje num momento desse plano escatológico que vai se cumprindo. Então a gente pode falar sobre tudo isso aí. Legal. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer sobre isso daí é até que ponto que a pessoa pode ter a ideia de diferente. Vai, Certo. como se eu falasse, existem as bases ali. Mas qual que é a barreira ali que diz que a pessoa está montando uma doutrina de heresia ali sobre o determinado assunto? Ou então Jesus vai voltar, não importa quando, nem como, nem de que jeito, tá tudo valendo, porque crê na mesma coisa. Ou tem um limite que fala assim, não, aí você já está exagerando. Tem um limite. Então, eu falei de 2 coisas aqui, né? Na escatologia essencial, nós temos mais pontos. Mas os principais são sobre a volta de Jesus. Então, tem aqueles que negam a volta de Jesus. Aí já é uma heresia. É uma heresia. Por exemplo, as testemunhas de Jeová dizem que Jesus voltou invisivelmente em espírito em 1914. Como é que eles viram isso? Não, é invisível. Ah, tá. Então acaba com o que o próprio Senhor Jesus falou que aconteceria quando ele voltasse. Mateus 24 fala das catástrofes que vão acontecer quando Jesus voltar, quando vier o Filho do Homem, muitos se lamentarão. Então não é uma coisa invisível, pseuda, assim, uma coisa que vem falsa. Não, é uma coisa real, verdadeira, isso vai acontecer. O mesmo Jesus que veio há 2000 anos voltará. Então, tem aqueles que negam a volta de Jesus. Isso é uma heresia grave, por exemplo, né? Há aqueles também, completando aqui a pergunta, há aqueles também que negam destinos eternos. Então, é engraçado que para o justo, todo mundo acredita numa vida eterna. Sim. Mas para o ímpio, alguns acreditam em castigo eterno, que é a escatologia essencial, e outros acreditam que não, que a pessoa vai ser aniquilada no final. Quer dizer, ela vai entrar num estado de inexistência, que o castigo eterno é inexistir. Quer dizer, como é que uma pessoa vai ser castigada se ela não existe?
Então não existe a ideia de castigo eterno mais. Então há pessoas que negam a doutrina do inferno, a escatologia está muito ligada com a doutrina do inferno. E há pessoas que vão negar a doutrina do inferno, a teologia liberal. Esses dias vi um teólogo liberal num podcast, liberal também, e ele dizia assim: você lançaria sua filha no inferno? Falou pro apresentador do podcast. Ele falou: eu não. Ele falou: então, por que Deus vai fazer isso? Ele tá raciocinando. Aí você usa uma lógica, você romantiza o que não é romantizado. Eu tô falando de céu e inferno, destinos eternos. Nós estamos falando de salvação e perdição, de vida eterna, consolo eterno e castigo eterno. Então, às vezes, a teologia liberal ela vai ferir pontos principais da escatologia. Aí é o limite. Existem coisas que a gente pode falar aqui de coisas secundárias, que vai divergir. A visão pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, amilenista, pós-milenista, pré-milenista. Aí tem tudo aqui para a gente poder discorrer. Mas o essencial não pode se negar, né? Não dá para fugir da regra. Não, ali. Se fugir disso daí, você está ferindo um princípio, você está ferindo as palavras de Jesus, que disse: olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E, quer dizer, ele está prometendo que ele volta para buscar, para levar para morar com ele, para que onde eu esteja, vós estejais também. Então,